Boa noite, pessoal. Hoje um programa muito especial. Estou recebendo aqui Rodrigo do Clube FII, professor Arthur Moraes do programa Fundos Imobiliários, que está no canal do Infomoney, e o Giancarlo Nicastro da Ciila, uma empresa de pesquisa imobiliária que traz para a gente as transações de todos os ativos imobiliários na área de logística, shoppings e escritórios. Então hoje a conversa aqui vai ser muito interessante, vai dar pano para manga, ninguém sabe qual é a pauta, não tem pauta, a gente combinou de não ter pauta justamente para poder trazer e aflorar aí o máximo de informação, o máximo de coisas que estão no nosso hard disk aqui. Bom, eu queria começar apresentando, pedindo para cada um se apresentar rapidamente, e depois a gente já começa com um bate-papo aqui, vocês vão usufruir de um programa bastante especial. Rodrigão, tá contigo. Fala um pouquinho de você aí, vamos passando a bola para os outros, as provocações vão surgindo. Ok, bom, primeiro obrigado pelo convite, Marcelo, um prazer estar aqui em meio a tanta gente importante aqui do mercado, não só do mercado de fundo imobiliário, mas como do mercado imobiliário também. Eu fundei o Clube FII em janeiro de 2015 e hoje é a maior plataforma aí de fundos imobiliários, o maior centro de informações do mercado de fundo imobiliário. É um mercado que eu sou um grande entusiasta desse mercado, eu gosto muito dessa possibilidade de você poder investir em imóveis, subtraindo todas as inconveniências dos imóveis físicos. E já falei em diversas ocasiões que 100% do meu patrimônio está nesse... Eu ouvi falar que é 200%. Então, 100% do meu patrimônio está em fundo imobiliário e 100% do meu trabalho está relacionado a fundos imobiliários. Então, eu sou 200% fundo imobiliário. Não tem ninguém mais skin on the game do que a gente do Clube FII. Arthur, tá contigo. Grande Hanud. Bom, eu sou professor, acima de tudo, em tudo que faço eu sou professor, mas sou um cara do mercado financeiro, trabalho desde 99 com corretor de valores, bolsa, ações e fundo imobiliário. Sou consultor de valores imobiliários, sou professor e sou apresentador do programa Fundos Imobiliários. Então, mercado financeiro em si, finanças, investimentos sempre foi a minha vida e desde que eu conheci fundo imobiliário, gostei tanto que passei a estudar muito profundamente, foi tema da minha dissertação de mestrado, enfim. E a gente não para de aprender nunca e de fazer amigos nesse mercado de fundo imobiliário, né? Sempre conhecendo gente e aprendendo mais. Conclusão, ele é o rockstar dos fundos imobiliários. Ele é o rockstar dos fundos imobiliários. Aliás, numa ocasião, a gente fez um programa juntos na Infomoney e tal, foi muito legal, mas foi um só. E aí eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. E uma oportunidade seguinte, eu fui assistir uma apresentação do Arthur no GRI, que ele fez para umas 1.000 pessoas, foi uma GRI especial de fundos imobiliários. Eu estava lá. E aí, você estava lá. E aí a gente teve a oportunidade de ver a didática e a forma como o Arthur apresenta o fundo imobiliário. A gente gostaria de repetir isso tantas vezes quanto a gente puder e quanto for possível, porque é tão claro, é tão simples, é tão objetivo e tem analogias tão inteligentes para a nossa vida, com o nosso dia a dia, que eu acho que é a melhor forma. Se alguém aqui tem propriedade para falar e tem propriedade para transmitir o conceito de uma forma clara e cristalina, é o professor Arthur. Obrigado. Literalmente Obrigado. Um professor, mas é um professor que fala a língua de quem quer ouvir, não a língua de quem quer ensinar. É muito legal isso que ele faz. E aí, e você, meu príncipe? Esse é o príncipe da informação. Obrigado pelo convite, a gente tem aqui uma familiaridade, a gente fundou a Ciila em 2015 também. Ah, legal. Foi em abril de 2015. A gente veio trazer para o mercado não só transparência, mas um pouco de maturidade. É um mercado que sempre trabalhou com informação muito obscura, com informações muito conflitadas, não existia ninguém na América Latina, não só no Brasil. Nosso projeto, o próprio nome já diz, Ciila é Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. Então, nosso próprio projeto já nasceu para atender a América Latina. A gente identificou essa oportunidade no México, onde a gente já tem atuação, na Colômbia e no Brasil, que são os lugares que a gente consegue escalar. Então, muita gente vê que a gente como um problema no mercado, mas no final a gente é a solução. A gente não está do lado de ninguém, a gente está a favor do mercado, a favor da informação. Às vezes as pessoas ficam chateadas, pô, você publicou aquela informação, pô, mas você que fez a transação, você que assinou o contrato, eu só estou trazendo
a transparência, estou mostrando para o mercado que aquele foi o valor, quem aceitou foi você, não fui eu, enfim. E desde 2015 a gente vem lutando, mas graças a Deus a luta aí a gente está vencendo, o mercado está reconhecendo. Essa procura por fundos imobiliários, a questão da transparência é fundamental. A gente vê questionamentos básicos que a nossa indústria de mercado imobiliário cria. Um exemplo besta aqui, por exemplo, o que era BOMA, o que era privativo. Então a gente perde tempo em reuniões para discutir algumas coisas que são irrelevantes por falta de conhecimento e por algumas pessoas têm a vontade de trazer problema para o mercado, né? Ninguém quer trazer a solução, a facilidade. Todas as pessoas criam dificuldade para poder vender a facilidade depois, né? Então a gente vem para criar aí um ambiente totalmente a favor do que vocês fazem, com muito propriedade. A gente vem também para poder ajudar vocês, trazer informação. O mercado bem informado é um mercado maduro, é um mercado que anda mais, pouco cíclico. Quem ainda hoje não entendeu que transparência gera valor, já perdeu o bonde faz tempo. Meu pai dizia o seguinte, a grande malandragem é ser honesto. Isso. Exatamente, isso conta totalmente. Até para o cara que quer mentir, a transparência é bom. Só que ele não percebe isso. Mas é uma luta diária. Se hoje de manhã eu estava num evento, aí eu encontrei o Hanoui e estava mostrando para ele um e-mail de um advogado de uma empresa, tentando me coibir, sabe? Pô, você está divulgando uma informação minha que é sigilosa, um contrato está registrado na matrícula, é público, sabe? A gente está fazendo um favor para a indústria. E aí vem tentando usar, sabe, intimar, sabe? São coisas que a gente mais faz parte do dia a dia, a gente sabe do que a gente está fazendo, a gente não prejudica ninguém, pelo contrário. Tanto é que nos Estados Unidos isso é normalíssimo, né? Ele foi exatamente o que ele me falou hoje. Não teria Sila nos Estados Unidos, né? Exatamente. Não tem mercado para Sila. Tudo já é transparente. Já. Isso é só compilar. Nos Estados Unidos é só compilar e trazer para o público. Aqui ele tem que garimpar. Ele contou num programa que a gente fez, que o pessoal ficou encantado com esse depoimento, que como é que você faz para extrair algumas informações quando você não consegue buscar em cartório, quando não consegue buscar de forma, vamos dizer, oficial, né? Como é que você faz para extrair a informação, buscar aquela informação? Você falou que você vai botar o caminhoneiro que entra e sai do galpão. Sim, a logística é muito mais difícil, porque num prédio de escritórios, por exemplo, se eu venho a gente está fazendo esse programa e eu quero identificar os ocupantes e as pessoas escondem até as empresas, eu desço escada andar por andar, minha equipe, né? Eu também faço, porque faz parte, quando a gente lidera um time, a gente tem que saber o que o time faz também. Então eu também vou buscar informação, ando, e a gente desce andar por andar, olha porta por porta, vai anotando. E condomínio logístico, muitas vezes, a gente chega lá, tá de cara com muro, né? Na portaria blindada, você não consegue ter acesso. E aí pergunta pro segurança, o segurança fica te cercando, porque ele não quer que ninguém fale. Aí a gente espera o caminhoneiro andar, fecha o carro dele ali, senta junto, pô, que empresa que você foi? Quem que estava do lado? Pô, a gente só quer saber o nome da empresa que está lá, a gente não quer divulgar nada mais do que, pô... Quem é o inquilino? Quem é o inquilino? Que problema tem saber que a empresa está lá operando lá? E não é tão difícil assim, a gente chega... qualquer empresa que vai atuar em algum lugar tem que abrir um endereço na Jusesp, que é público também. Então as pessoas acham que a informação é que nem água, ninguém segura. Só que as pessoas ainda vão de encontro, sabe? A tecnologia está aí para ajudar. A gente tem vários robôs cruzando IPTU com cartório, com não sei o que vão cruzar. Eu vou te dar um exemplo. Se você chegar para o concorrente dele, ou para ele mesmo, que está escondendo o endereço, o que ele faz e tal, você perguntar, então, seus concorrentes quem são? Ele vai falar, é o Zé ou o João. O Zé fica em qual endereço? É endereço tal. E atende quais clientes? Esse. Ele sabe tudo do mercado. Tá? Então, essa informação ela fica restrita num ponto que não gera valor. Sim. Quando o mercado todo sabe as informações sobre o meu negócio, o seu negócio, isso gera valor. É isso mesmo. Porque daí, na transparência, as pessoas são capazes de falar, o Jean é melhor do que o Arthur e eu prefiro contratar o Jean. Agora, enquanto não tem transparência, há uma assimetria de informação que, na dúvida, se eu não sei se o Jean é melhor do que o Arthur ou vice-versa, eu considero que os dois são ruins. Fora que é uma guerra perdida, né? É uma guerra perdida. Você não tem mais como, hoje em dia, como a informação está muito disseminada, você não tem mais como segurar essas informações. Você tem internet, a informação imediata, você tem as informações... vão para o mercado de uma maneira, porque você tem informação, às vezes, de funcionário que trabalha no lugar, você acaba vazando, então não tem como segurar isso. Então, e às vezes a pessoa perde muito tempo se esforçando em tentar segurar essa informação, ao invés de focar no próprio business. Tá aí alguém que faz exatamente a mesma coisa no mercado de fundos imobiliários, tem toda a informação disponível lá. Eu acho a razão do programa de hoje, pelo menos a minha intenção,
com esse programa era o seguinte, né? Quer dizer, eu sempre falo, toda oportunidade que eu tenho, acho que em todas as vezes que eu estava com o Arthur, até com você, eu sempre digo o seguinte, pessoal, primeira coisa, quando você está comprando cotas de um fundo imobiliário, você está entrando numa sociedade, é uma empresa, um fundo imobiliário é uma empresa, tem um CNPJ, tem sua vida como praticamente qualquer empresa, principalmente os fundos que são abertos, como os fundos que a gente analisa aí mais frequentemente. Então eu falo o seguinte, gente, não tem negócio bom com sócio ruim. Em primeiro lugar, o que quer dizer isso? Quer dizer, vai saber quem é a equipe de gestão que está lá. Exato. Vai saber quem são os caras que estão cuidando do seu dinheiro. Vai saber quem é os caras a quem você está confiando o teu dinheiro. Vai saber o que esses caras estão fazendo, o que já fizeram na vida. Por onde passaram, o que compraram, o que venderam. Né? Isso é fácil. Hoje você dá um Google no nome de qualquer um de nós aqui, pelo menos a gente vai ter 3 ou 4 informações a nosso respeito que cruzando dá para ter uma boa noção do que pito toca cada um de nós aqui. Né? Então, eu falo sempre isso, quer dizer, para o investidor que está começando e que você me ensinou, você fala, começa pequenininho, faz uma degustação, vai aprendendo e tomando gosto pela coisa que já você está brincando de banco imobiliário. Isso aí. Já você está tão envolvido com o negócio que você está brincando de banco imobiliário. Por quê? Porque as informações existem. Quer dizer, você consegue saber quem são as pessoas, que eu acabei de falar, que não tem negócio bom com sócio ruim, e quais são os ativos que estão dentro daquele fundo. Né? Então, essas informações, quanto mais nós conseguirmos disponibilizar para o público, para o investidor, seja ele quem for, mais a gente vai dar credibilidade para esse veículo, mais a gente vai conseguir consolidar esse veículo no Brasil, que já tem nos outros países 30, 40 anos, e mais a gente vai conseguir, de fato, separar o joio do trigo. E isso atende os interesses dos próprios gestores que às vezes são contra algum tipo de transparência. Exatamente. Né? A esse grau de transparência, vamos dizer assim, de 100% de transparência, como a gente... E nisso, eu mais uma vez quero dizer, o trabalho que vocês fazem no Clube FI é... sensacional. É incrível, acho. Eu digo assim, é desproporcional o que vocês dão para o mercado e o que vocês recebem, porque o reconhecimento, obviamente, que está aí, em função da penetração que hoje o Clube FI tem, da consagração do nome, da marca, mas é uma informação absolutamente relevante que dá, assim, você não diria 100%, mas dá 80% de condição do investidor de ter uma noção muito boa de onde ele está pondo o dinheiro. Dados. Interpretação de dados, cada um tem a sua, mas os dados estão todos lá. Os dados estão todos lá. Né? E aí, o Arthur, que ensina você a ler esses dados, ele te ensina a interpretar. Isso que é legal, ele te dá a lógica sobre a qual você tem que olhar os dados que o clube disponibiliza. Então, o propósito desse programa foi trazer aqui os pilares que eu tanto falo que você tem que procurar e que agora eu quero apresentar. E o Jean, que tem a empresa que faz todo esse cruzamento de informações ou disponibiliza todo esse volume de informações, falando das transações que aconteceram nos shoppings, do que tem de vacância nos shoppings, do que tem de transação e vacância nos condomínios logísticos e nos prédios corporativos. Só que o Jean está em falta com a gente. E eu avisei ele, dei uma dica, só não disse qual era a pergunta e o desafio que eu ia fazer aqui. Ou seja, Clube FI está cumprindo sua função 100%, a dizer 150%. O Arthur, 152%. Preciso ir embora. Agora a Sila é uma empresa que tem uma riqueza de informação. Tem eu diria assim, um segredo tão importante que nós, assinantes, pagamos para ter, mas que num nível talvez não tão profundo quanto a gente, assinante, profissionais do mercado, precisamos, a Sila precisava dar uma degustação. A Sila precisa disponibilizar alguma coisa para esse investidor que está hoje associado ao Clube FI, que está aprendendo a lógica do investimento, o raciocínio do investimento com o Arthur. Ele precisava pegar o que está faltando, que são os dados de transações. Por quanto foi alugado, quanto tem de espaço vazio em cada um desses ativos. Quer dizer, se você disponibilizar uma coisa que
vamos dizer, num nível não tão superficial, não estou dizendo que isso é um nível superficial, mas um nível que dá para associar a estas, agregar essas informações que vêm desses dois lados, eu acho que a gente chega num 99%, 98% de assertividade. Né? Não, esse é o nosso objetivo. Até pode ser até uma falha, peço até desculpa, mas o nosso objetivo sempre foi a transparência. A gente, por exemplo, qualquer empresa que liga lá, qual é o critério de classificação? A gente divulga. Eu não tenho por que esconder. Tem empresas que não divulgam como que elas classificam o ativo. Isso eu não consigo entender. Por exemplo, se eu classifiquei esse prédio como um A+, quais foram os critérios que eu adotei? Tem que ser critérios simples, matemáticos, objetivos, 7, 8 pontos. A cada item, por exemplo, ar-condicionado central, pé direito, vaga de garagem. São critérios simples. Então, a gente divulga muito, mas não fica aberto no site. É uma coisa que a gente pode ajudar. As regiões que estão os melhores ativos. Então, tô vendo um ativo na Barra Funda, o que isso significa se não uma pessoa que conhece São Paulo? Então isso a gente pode também contribuir com a indústria. Então, vamos lá, vou dar alguma sugestão aqui depois. Vamos lá. Eu queria a contribuição de vocês também, mas vamos pegar, por exemplo, um mercado qualquer, prédios de escritório em São Paulo, ou Rio de Janeiro, mas vamos falar, é um exemplo, a cidade não importa, o que importa aqui é o raciocínio que está por trás disso. Mas seria muito legal se você pudesse, numa determinada camada de acesso, né, oferecer, dizer assim, pessoal, estas são as regiões primárias de São Paulo para escritório. Aqui estão os prédios a mais de São Paulo, uma maior concentração de prédios a mais. Aqui são concentrações de prédios mais B, ou aqui o B existe mais porque tem mais tempo de vida. Essas são as regiões, as regiões de expansão, para onde está indo os vetores de crescimento. Vamos fazer. Quais são os parâmetros? Eu queria que você desse aqui uma palhinha dos parâmetros possíveis, os principais parâmetros possíveis, que eventualmente para educar, a palavra é mais essa, entendeu? Para que ele pudesse cruzar uma informação disponibilizada pelo Clube FII com o racional que o Arthur desenvolveu e com aquela informação que o cara pega, o ativo é esse, o racional é aquele, e olha aqui, isso aqui inserido dentro da malha de uma determinada cidade. A gente usa um termo que até em inglês, que é o CBD, que são o Central Business District, que a gente chama, Sim. que são as regiões primárias, né? O que são as regiões primárias? São Paulo é fácil de explicar. Você tem a Avenida Paulista, que originalmente foi a primeira região, depois ela desceu para Faria Lima, e hoje a principal região de escritórios em São Paulo é a Chucre Zaidan. Então, onde estão essas regiões primárias, a gente chama de CBD. É onde estão as grandes concentrações de prédios A+, que são os prédios mais modernos. As regiões mais afastadas, Chácara Santo Antônio, onde tinha antigamente aqueles prédios bem... mais antigos, são as regiões um pouco mais secundárias, que são mais afastadas desses grandes centros. Barra Funda é um polo novo que está se criando como uma alternativa à Paulista. Então a cidade ela foi crescendo conforme o planejamento urbano, né? Onde foram as operações urbanas. Onde o mercado imobiliário foi tendo melhor condições de se instalar. Isso, né? Porque as operações urbanas elas deram condições de você construir mais vezes a área do terreno. Então, num terreno normal você construía duas vezes e meia. Nas operações você podia construir 4 vezes a área do terreno. Basicamente, você tem um terreno de 10 mil metros, você podia fazer 20 mil metros, e nas operações você podia fazer 40 mil. Então, o dobro de potencial, o dobro de receita, o dobro de tudo, né? Sim. Então, foram onde as regiões foram se desenvolvendo mais. Bom. Mas isso a gente consegue fazer. O que a gente faz no mercado imobiliário? A gente classifica as propriedades, porque é uma propriedade classe A+, é uma propriedade que tem um certificado de sustentabilidade, é uma propriedade que atende os requisitos de multinacionais. Uma propriedade classe A, ela tem muita proximidade a um A+, mas falta um gerador para área privativa, ou não tem relação de vaga por garagem. E uma classe B, não necessariamente um prédio classe B, é um prédio ruim. Porque às vezes a tua necessidade não é, vou ter um back-office, eu não preciso estar num A+, na Faria Lima, eu posso estar num prédio no centro da cidade. Enfim, então acontece muito de você ter um B que está numa localização A. Com certeza. Porque a cidade não esperou para virar, o prédio não sabia que ia ter uma classificação melhor que ele 10 anos para frente. Com certeza. Né? Então a gente faz esses critérios de classificação para a gente poder explicar para o público o que é cada ativo. Então você sabendo o que é um A+, que são os mais altos, um A, um B e um C. Depois a gente subdivide a cidade. Então, o que muita gente faz é misturar a Berrini com a Chucre Zaidan.
A Berrini faz um preço médio de R$80, a Xucre é 120. Se você mistura os dois, a média dá 100, só que você não sabe o que é. Então o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de separar, dividir a cidade onde ela tem que ser dividida. Então separar a Berrini da Xucre, são ativos completamente diferentes, apesar de estarem próximos. Separar a JK da Faria Lima, a JK não pega o preço da Faria Lima, e assim por diante. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer. Separar a Paulista da Alameda Santos. Separar a Paulista da Alameda Santos. E assim por diante. Bom, então, Jean, vamos combinar aqui, hein? Tá combinado. Você está assumindo um compromisso público. Não, vamos fazer. Um relatóriozinho trimestral aberto, vai com 2 meses de lag, pô. aí até... Pô, mas eu vivo disso, se eu der tudo aberto... Trimestral. Eu acho que, pelo menos essa parte educacional, para Não, isso com certeza, o investidor poder efetivamente entender como é que ele vai mexer as pecinhas do banco imobiliário dele. Perfeito. Né? Eu acho que isso seria de extrema utilidade. Eu acho que você pode estabelecer camadas de acesso. Uma camada eventualmente não remunerada, outra remunerada com um pouquinho de dinheiro, e o cara vai se aperfeiçoando e vai tomando o gostinho que a gente quer que ele tome, ele cada vez mais vai querer ir mais fundo para se tornar efetivamente mais satisfeito e mais consciente da decisão que ele está tomando. Vamos cobrar o Clube FII também, que os gestores de fundos a gente pega... muitas vezes eu comprei pela empresa, pessoa jurídica Sila, cotas de vários fundos para poder ter acesso à informação, e mesmo assim eu não tenho. Então, foi assinado um contrato com a empresa tal em linha de mercado. Mas o que é em linha de mercado? Quanto foi a carência? Quanto que foi a allowance? Eles também não divulgam. Eles não divulgam, eles alegam uma questão estratégica. Que o inquilino pediria e tal. E aí, bom, a questão é, eu tenho um imóvel, e eu quero alugar um imóvel e não quero que o valor do contrato seja público. Então eu não faço negócio com um imóvel que pertence ao público, porque o fundo imobiliário não pertence ao administrador nem ao gestor, pertence aos seus cotistas. Perfeito. Ele captou poupança pública, poupança popular. Então se aquilo é público, a informação é pública. Eu não quero que o valor do meu contrato seja divulgado, então eu alugo o andar de cima ou o andar de baixo. Mas se eu aluguei do fundo imobiliário, eu deveria estar ciente que será divulgado. Isso que você está falando é fundamental. Não tem, mais uma vez, tá vendo? O princípio está aqui, gente. O cara sabe. A base é a educação, né? A base, um professor ele sabe. Educa. Você viu? Ele analisou como é que as coisas são disponibilizadas no mercado e foi assim. Foi preciso. Preciso. Na determinação de como... Repete. Por favor, repete. Porque eu acho que isso é tão importante. E a gente está falando aqui de forma, às vezes, um pouco rápida para quem está vendo, e essa depreensão da importância do que você está falando é muito importante, é fundamental. É muito importante o cara entender o que você está falando. Entender a quem pertence um fundo imobiliário. Pertence aos seus cotistas. Administrador e gestor são prestadores de serviço dos cotistas. Então aquilo é algo que captou poupança pública, poupança popular. Não tem uma oferta pública de cotas? Sim. Cada um pode comprar uma cota, 10 cotas e tal. É dinheiro, poupança popular. E aí um fundo foi lá e pegou 500 milhões de reais e saiu comprando imóveis. Bom, estes imóveis pertencem ao fundo e o fundo pertence idealmente frações ideais a cada um dos seus cotistas. Então aquele dinheiro é público, a informação tem que ser pública. E se eu sou inquilino e falo, se eu alugar esse imóvel, eu não quero que ninguém saiba o valor do meu contrato. O administrador do fundo tem que falar, então, vou te explicar, este imóvel pertence a um público, então a informação é pública. Se você não quiser que eu divulgue, você contrata com o andar de cima, ou com o andar de baixo, mas não com o meu. Infelizmente, juridicamente, isso ainda não é uma obrigação, né? Eu até costumo falar... Mas governança corporativa é fazer acima da lei. Ah, sim, eu concordo. Né? Mas é que só fazem quando entra na lei, né? E é uma obrigação. Eu concordo com você, é isso que a gente prega no mercado, né? Eu até costumo falar também, que é um pouco parecido com isso, que o maior xerife do mercado não é CVM, são os cotistas. Claro. O cotista vai lá, se junta com 5%, né, de detenedores de 5% das cotas, chama a Assembleia, por exemplo, para destituir um administrador, por alguma razão qualquer, que eles acharem que por algum tipo de má gestão. Então, tem várias coisas que o administrador não é obrigado a fazer, mas ele faz por uma demanda de mercado. Então, por exemplo, a distribuição ela é obrigada a ser distribuída semestralmente. Todo mundo faz mensalmente, porque existe uma demanda do mercado para fazer isso. Então, o gestor, o administrador que tentar lançar um fundo e falar assim, olha, a gente só vai distribuir semestralmente, talvez ele tenha dificuldade
De ter adesão. De ter capital, adesão. né? Então eu não me preocupo muito com essas regras. Você vê, não, talvez tenha uma regra, esses 95%, né, do lucro ser distribuído, isso pode cair e tal. E eu acho que eu não me preocuparia com isso, porque quem vai comprar é o cotista. E nós, divulgadores dessas informações, a gente vai deixar bem claro assim, olha só, esse fundo aqui distribui 80%. Não 95%. Ó, esse fundo aqui distribui 50%. Por quê? Porque ele acha que, olha, eu vou deter aqui 50%, porque a gente vai fazer reforma, não sei o quê. Explica para o cotista, a gente coloca essa informação clara, aí o cotista vai falar, legal, boa ideia. Ou então, não, má ideia, estou fora. E aí ele... De novo, dado é o dado, é a interpretação que cada um tem a sua. Exatamente, não está certo nem errado. Né? Então o cotista, e se ele comprando um fundo, às vezes o gestor descaracteriza o fundo com algum tipo de uma nova emissão que, sei lá, dobra o tamanho do fundo e entra um monte de ativo que faz com que a renda dele caia, ele não goste disso e tal. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, porque às vezes a gente fica falando mal do administrador. Fala Isso, assim, já gente, ia falar algo assim. Quem manda é o cotista. É o que eu acabei de falar. O cotista, ele é o patrão. Exatamente. Eu não acabei de dizer que um fundo imobiliário é uma empresa? Exatamente. Tentando me colocar do lado do administrador, vamos dizer o seguinte, o quão mais eu for transparente, melhor para todo mundo. E eu posso esconder informações e ser o mais transparente possível. De que maneira? Eu vou falar para o meu cotista, eu fechei um contrato de aluguel, o inquilino pediu para não divulgar nada e eu não divulguei. E por que eu fiz isso? Porque a gente está num período difícil, está em crise, está difícil achar inquilino, o inquilino é bom, o preço é bom, confia em mim e eu não vou te dar a informação. Passa a bola para o cotista e ele responde, ok, confio em você, ou não gostei, e da próxima eu quero todas as informações. Aí você vai olhar o track Fui record. transparente, fechando informações, mas aí eu deixo o meu cotista me dizer se na próxima eu estou avalizado a fazer isso ou não. Mas aí então... O cotista, no final das contas, o cotista tem que ser sempre, não digo consultado, não é isso. O fundo... Isso, tem que ser reportado ao cotista, publicado a ele o porquê das minhas decisões. Então, mas aí é que está. Como é que o cotista, como é que ele... Você acabou de dizer, por que os fundos distribuem mensalmente? Porque é uma demanda do investidor para que isso aconteça. Por que há demanda? Porque ele já tem educação suficiente, já aprendeu o suficiente que ele pode demandar isso, que ele pode exigir isso. Só que outros níveis de demanda ele ainda não sabe que ele pode fazer. E é esse o trabalho. Por outro lado... É isso que a gente está fazendo, que vocês estão dizendo aqui agora. Entendeu? Que o cara tem direito a pedir. Por outro lado, eu acho que quanto mais informação disponível tiver, mas eu advogo, eu espero que as pessoas entendam que a profundidade que a gente está chegando nessa conversa é para que quem quiser tenha este nível de informação. Claro. Mas o contrário e se eu não quiser, e se eu não tiver nem aí, afinal de contas eu quero ter fundo imobiliário para não ter o trabalho de ter um imóvel. Então a gente tem que chegar num ponto em que eu confio no gestor A, B ou C e eu não quero saber nada. Aonde fica o imóvel, quanto que está alugado, eu não quero saber. Para isso que eu invisto em fundo imobiliário. Se você quer investir assim, você, né, pode, desde que você confie no gestor A, B ou C. E se você é um cara que tem vontade de fazer uma análise mais profunda, quer ter informação, também teria. Tá? O importante é deixar claro que esse veículo ele é tão sensacional e ele simplifica tanto o investimento em imóvel que não é estritamente necessário para investir em imóvel que eu vá precisar saber quais são as regiões CBD de São Paulo, quem são os inquilinos. Agora, e muita gente quer ter informação mais profunda, deveria ter acesso. É só importante fazer um comentário aqui, que a gente está falando aqui que quem manda é o cotista. Tem que tomar só um certo cuidado, porque às vezes eu falo, então a gente manda um negócio, então aí você pode ter várias demandas de pessoas que não entendem absolutamente nada do mercado imobiliário e tentar destituir um administrador que está fazendo um trabalho que ele está olhando 5 anos na frente e o cotista está olhando 1 mês na frente, porque a renda caiu, então mas aí, a administração está novamente é uma questão de comunicação. É uma questão de comunicação. Se o gestor deixar claro que ele tem um plano de 5 anos... Isso aconteceu com o Max Invest, né? O Max Invest, o administrador queria vender tudo no pico, e o cotista se apegou, o hotel é uma maravilha e tal, antes da crise. E aí não deixou vender, né?
e poderia ter vendido num momento espetacular. Mas aí é que tá. Eu acho que esse é o ponto. É o que o Arthur acabou de dizer. Quando você tem a comunicação que flui a partir de uma informação que já é transparente, tudo fica muito mais fácil. E como você disse, o cara que ele tá tão confiante no gestor que ele não quer mais ficar olhando, ele tem ele tem 1000 outras atribuições, ele não quer. Mas pode ter gente que adora fazer isso. Sim. Né? Que independente. Então, as informações têm que estar presentes, têm que estar providas por quem de dever tem que prover. Ranuldi, tá todo mundo nessa para ganhar dinheiro. Inclusive o cotista. Claro. Inclusive o cotista. Ninguém investe em fundo imobiliário porque quer colecionar, quer ganhar dinheiro. Claro. Agora, o gestor está fazendo gestão para ganhar dinheiro. A Sila faz o que faz para ganhar dinheiro. Eu dou aula para ganhar dinheiro. O administrador administra para ganhar dinheiro. O escriturador, todo mundo está nessa para ganhar dinheiro. Certo? Então, todo mundo precisa ser bem remunerado pelos bons serviços que prestam. O cotista, ele é soberano, mas ele também flutua pra caramba. Eu sou cotista hoje, amanhã eu posso deixar de ser. Mas eu fiquei lá buzinando, depois eu vendi minhas cotas e comprei cota de outro. Então, o que mais eu tenho que fazer, o de mais importante eu tenho para fazer? Ser cotista de longo prazo dos fundos dos quais eu confio nos gestores. Mas para confiar no gestor, você precisa ter informação, porque senão não consegue diferenciar o gestor bom do gestor ruim. A gente volta para o círculo da transparência gera valor. Transparência gera confiança, que gera valor, que gera tranquilidade e que gera amadurecimento de mercado. E às vezes tem um gestor muito bom que ele fala, eu sou tão bom que eu sei que cotista confia em mim, não preciso ficar dando transparência. Precisa o tempo todo. Uma coisa que eu gosto de falar é que tem muito proprietário que acha que ele põe o preço no imóvel. É totalmente errado. Não, o mercado. Põe o preço é o mercado. Então, ele pode até botar o preço, mas não vai vender. Não vai vender. Então a gente tem um spread aqui em São Paulo de 25%, está diminuindo, né, do pedido para o transacionado. Por isso que é importante bater na tecla da transação, porque aquilo que é o valor real, não adianta eu pedir. Aquilo que o mercado paga. O mercado que é soberano sempre, e o proprietário não, o imóvel é meu, eu peço o que eu quiser, pode pedir o que você quiser, mas se o mercado só pagar 50, 60... Então, por exemplo, um índice como o FIPZAP, que ele é viabilizado por preços pedidos, ele tem uns 25% mais ou menos de diferença. Mas o problema é que esse gap de 25 pode ser 5 numa transação, 20 na outra, 50 em outra, 25 é a média. Quer dizer, esse troço de preço médio, cara, em cima de índice ainda, que o índice já é uma média. Não, em cima de anúncios, se você pega lá uma base, por exemplo, você tem 10 anúncios da mesma propriedade, cada uma com preço, e não tem uma qualificação, né, de qual é o preço real daquela E aquilo que está anunciado há mais tempo é justamente porque o preço está tão fora de mercado que não sai negócio, né? O que estava no preço do mercado teve liquidez rapidinho. Exatamente isso. Aquilo é um chute. É isso aí. Bom, eu acho que a gente devia abordar algumas coisas aqui que eu acho importantes, tirar um pouquinho de vantagem dessa oportunidade que demorou para acontecer. A gente estava com isso aqui marcado há um mês atrás e por uma questão de agenda de todos nós aqui acabamos tendo que mudar. Mas, Arthur, eu queria te pedir que você voltasse um pouquinho naqueles princípios das vantagens do fundo imobiliário. Eu sei que a gente já falou isso 500 mil vezes, que você não aguenta mais falar desse troço, mas a gente vem falando e hoje aqui embaixo, mesmo antes de subir, né, a gente quanto mais fala, às vezes descobre uma vírgula a mais que pode contribuir. Quando o Rodrigo falou que ele tinha 100% e depois ele ratificou para 200%, ele falou, eu tenho, por quê? Porque como é que você falou? Eu uso da renda, vivo da renda. Exatamente. Longo e curto prazo, né? Exatamente. Volta nisso. Ele é híbrido temporalmente. Ou seja... Eu consigo... eu penso no longo prazo. Então, o fundo imobiliário, para mim, eu já falei que eu considero sair do curto prazo 10 anos. Né? Então, penso pelo menos 20 anos na frente, quando eu vou investir em fundo imobiliário. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pensando na renda que eu vou ganhar no mês seguinte. Porque como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu invisto em fundo imobiliário e permito gastar na minha vida pessoal, no máximo, tudo que o fundo imobiliário me dá de dividendo. E o que eu consigo de dinheiro... o que eu consigo... Eu me permito e falo assim, olha, eu vou gastar... Essa é minha mesada. Essa é minha mesada. Agora, o que eu consigo de recurso financeiro com os meus negócios, eu invisto tudo em fundo imobiliário. E o que eu consigo com os meus negócios é maior do que a renda que eu consigo com os fundos imobiliários. Então, tem um efeito maior, multiplicador. Tem um efeito maior do que reinvestir as cotas. Mas então o meu limite é o seguinte, olha, nesse mês aqui eu só posso gastar X
porque o fundo imobiliário me deu X. Certo? Então eu penso que assim, isso é curto prazo, né? E ao mesmo tempo eu me sinto seguro de gastar esse dinheiro, porque você está com o resultado do seu trabalho. Com o resultado do meu trabalho, fora que o imóvel valoriza. Ele pode valorizar e ser corrigido pela inflação em prazos que sejam, acho que a partir de 20 anos, eu acredito que isso aconteça de forma razoável, né? Essa correção pela inflação, porque eu já tinha, a minha família, a gente investia em imóvel diretamente e a gente passou por aquelas maluquices todas que foram implementadas aqui no Brasil, naqueles planos horrorosos econômicos. Sarney, Collor... Verão, Bresser... E hiperinflação. E eu vi que, nossa, os imóveis não caíram. Ao contrário, o pessoal corria para alguma coisa segura e sólida. E eu vejo o fundo imobiliário, como a pessoa fala assim, o Arthur já falou, que assim, eu sou considerado arrojado. Você já falou que eu sou vovozinho no mercado. Né? Porque eu considero o seguinte, eu me considero conservador, por incrível que pareça. Eu não tenho muita coragem de investir em ações no Brasil, porque eu acho uma maluquice, eu não entendo muito desse mercado. Mas eu vejo assim, o fundo imobiliário, ele é um ativo, pensando no imóvel, que eu vejo como uma seleção automática das melhores empresas. Por quê? Imagina o seguinte, você tem um shopping center, tá? Então você tem lá o Pátio de Higienópolis, né? Se você tem alguma empresa lá de um setor da economia que vai mal, ou a empresa vai mal, ela fatalmente vai ter que sair uma hora para dar lugar para outra empresa que está dando certo. E essa empresa, depois que não pagou o aluguel, ela pode vir a quebrar depois e o fundo não vai participar do prejuízo. Então é por isso que eu acho que seja a explicação do índice de REITs americanos bater o S&P no longo prazo. Não sei se vocês sabem disso. Com certeza. Porque no meio dessas empresas do S&P tem um monte que vai para zero. Agora, fundo imobiliário, mesmo que lá muitos sejam alavancados, acho que a maioria, eu acho que você tem poucos casos de fundos que quebraram lá, porque a alavancagem você pode quebrar, mas pouquíssimos. Acho que menos de meia dúzia na história toda. E só quebraram porque já estavam numa vertente tão errática, certo, tão meteórica de alavancagem, que só alguém completamente desavisado de que ele estava no planeta Terra ficou nessa roubada. Então eu vejo que o fundo imobiliário, o ativo, o shopping ou a laje comercial, ele é uma seleção automática dessas empresas. Então eu fico assim, eu estou investindo em todas as empresas, em todos os setores, mas não nos ruins. Porque o ruim sai. Porque o ruim vai sair. Então é esse meu racional para estar tranquilo, investido 100% em fundo imobiliário, e também essa questão aí que você trouxe da volatilidade, que é menor e tal. Eu vou fazer uma provocação aqui, você mandou lá a imagem lá no Instagram, né? Sim. Aí você falou, olha só que maravilha, o fundo imobiliário ficou paradinho, né? Para quem é patrimonialista e está pensando 20 anos na frente, não é legal, eu quero que dê umas caídas. Para poder comprar. Para poder comprar, porque você está comprando todo mês esse negócio. Sim, claro. Eu quero comprar cada vez mais, eu quero comprar barato. Quero comprar bem. Eu quero comprar bem. Exatamente, quero comprar ativo bom a bom preço. Mas enfim, se continuar nesse... Porque eu compro todo mês, né? Claro. Então... E também vivo uma vida relativamente simples, sem muito gasto, para poder... comprar mais e não precisar de gastar mais do que a renda dos meus fundos imobiliários me proporciona. Eu acho que essa é uma lição não só de teoria, mas de prática, de por que investir no fundo imobiliário. Quer dizer, quanto mais a gente fala, mais coisa vai surgindo. Né? É por isso que tem gente que me encontra na rua e fala, você tem que levar aquele cara do Clube FI mais vezes no programa, porque ele fala na lata mesmo. Quem investe em imóvel tem essa cabeça, quem a vida inteira investiu em imóvel tem essa cabeça dele, entendeu? O imóvel tá lá, não vai desmoronar, não vai acontecer nada. Eu vou só fazer uma correção aqui na última entrevista, você chegou a falar, que a sua paixão de imóvel você transferiu para fundo imobiliário. Até na hora ali eu falei, fiz isso. Mas depois eu fiquei pensando assim, eu tenho ojeriza. A imóvel. Imóvel de fundo. Imóvel é a coisa mais chata, porque você tem que lidar com aquelas certidões, aquela papelada que eu não entendo nada. Inquilino. E quando você compra o fundo imobiliário, você subtrai tudo isso. Você tira tudo isso, ganha mais
tem acesso a empreendimentos de qualidade e enfim, aí imóvel deixa pro Hanud fazer gestão. Eu só tenho o lado bom. Outro dia eu tava brincando, agora eu sou avô, né? Então eu falei assim, fundo imobiliário, vou fazer uma analogia da minha vida com um fundo imobiliário imóvel, né? O filho é o imóvel, o neto é o fundo imobiliário. É, isso aí. O filho melhorado, né? Não, cara, você só tem alegria. Se eu soubesse que neto era tão bom, eu só tinha neto, não tinha filho. E no fundo imobiliário dá para fazer isso, dá para você só ter fundo imobiliário, você não precisa sofrer com o imóvel para chegar no fundo imobiliário, você não precisa fazer parte daquele cara que quer autoflagelar. Você tem um imóvel, ele no seu colo, cara, é um autoflagelo. Você vê o crescimento que a gente está tendo é extraordinário, né? A gente vai falar disso no GRI, desse crescimento que está tendo. Porque eu tinha falado, me lembro no seu programa de aniversário de 2 anos de fundo, foram 2 anos ou 3 anos? 2 anos vai fazer agora. Exatamente. Eu estava dizendo que o fundo imobiliário está começando a cair na boca do povo. Agora caiu na boca do povo. Isso está deslanchando. Eu acho que o que falta é o seguinte, esses investidores tradicionais de sala comercial, quando você apresenta, olha, fundo imobiliário funciona assim, 80% fala, tá, como é que investe nesse negócio? E os 20% tá fora porque não acreditou. É isso que exatamente isso que está acontecendo. Então, eu acho que o fundo imobiliário, ele de fato está revolucionando a maneira que as pessoas investem em imóveis. As pessoas elas estão entendendo isso. Foi muito legal você ter postado o post da sua filhinha, né? Sim. Que escolheu, né? Então, quer dizer, você explica, a sua filhinha tem 6 anos. 6 anos, você consegue explicar para uma criança. Tanto é que eu entendi também, né? Porque eu não você chegou e falou, você perguntou para ela, o que você quer ser dona? Para você ganhar, você vai ganhar um aluguel daquilo. Ela entendeu. Então você tem a possibilidade de você comprar isso de maneira eletrônica, digitando 6 caracteres, é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Por isso que eu sou apaixonado por fundo imobiliário, mas por imóvel não. Só pelo que ele me proporciona. Ou seja, mais uma vez, vocês vão ter que passar, vocês não tem jeito, vocês vão ter que passar pela fase dos filhos. Eu cheguei na fase do avô. Ou seja, hoje eu sei que se neto fosse tão bom, eu não tinha tido filho, eu tinha tido neto. Né? Então, pelo menos no mercado imobiliário eu comecei pelos netos. Comecei pelos netos. Bom, então a gente vocês estão no caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Jean, e você? O que você fala aí pra gente da contribuição da Sila? Você já se comprometeu aqui com a galera? Não, com certeza. Você vai disponibilizar... Você investe em fundo imobiliário na física? Na jurídica você já falou que tem interesses lá. Na física, investe na física. Eu falo com orgulho que eu sou dono do Pátio Genópolis. Eu invisto sim, é uma coisa... Mas eu ainda também tenho um pouquinho de patrimonialista no tijolo. Ainda tem um pouco... Mas você vai sarar. Ainda não entendeu as vantagens. Não, mas você vai sarar. A origem da família não tem jeito. Entra lá no Clube FI, você vai ser conhecido. Porque a gente é assinante. A gente que legal. A gente é assinante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Um trabalho muito bom também. E você falou que o trabalho é desproporcional, né? Porque na verdade vai fazer de graça, né? Então eu tenho prazer em fazer isso. Minha maior paixão é desenvolvimento. Já notei. Se eu entrar no teu site, não tem como não perceber que ali por trás tem um maluquinho. Tem um gêniozinho. Tem vários, né? Tem um sócio meu que trabalha muito bem na parte de engenharia de software também, que é o Felipe Chaves. E toda a beleza do site, o pessoal fica elogiando. É muito legal. Graças ao Léo Erlich, que faz uma direção de arte, o trabalho que o Léo Erlich faz. Muito legal. Eu já falei para ele que ele é 100% responsável pela popularização na pessoa física do fundo imobiliário, do Clube FI. Porque se não fosse o Léo, para fazer esse design bonito, o Clube FI ia ser o quê? Um site ultra hardcore, feio pra diabo,
que é só os caras hardcore, tipo a gente que tá o cara consumindo. Que nem dois olhando aqui no lado. E o Léo conseguiu fazer humanizou. É uma amigável. A experiência do usuário, né? A experiência do usuário é incrível. Que ele proporcionou, ele é 100% responsável. Quando eu falo isso pra ele, ele acha que é exagero mesmo. Pronto, né? Você precisa contratar o Léo. Não, o teu site é espetacular, não tenho o que falar. Eu só estou dizendo, essa camada que você vai disponibilizar aí... realmente, a gente montou a estratégia da empresa foi para ter levar para as empresas que são proprietárias dos imóveis a gente achava que era a segunda opinião e graças a Deus virou a primeira, porque antigamente eles tinham que acreditar no que ouviam no mercado, né? Hoje eles têm como confrontar, chega uma pessoa, não, você tem que locar aqui por 120 que é o valor de mercado, aí o cara, pô, então tá, vou tentar 120 que é o que você tá falando, aí o cara vai na Sila, não, pô, o vizinho tá alugando a 150, o outro a 100 não sei quanto, então não, tá pedindo muito pouco aqui, então a gente... Na origem da empresa foi trabalhar com cliente institucional que tem um investimento nesse tipo de propriedade, mas a gente está cada vez mais contribuindo para a indústria. A gente está tendo no começo a gente não dividia os produtos, era uma coisa só. Hoje a gente já tem, se a pessoa quiser comprar só a base de São Paulo de escritórios, tem a possibilidade para ficar mais atrativo em termos de custo. E o mercado, uma coisa legal, de 2015 para cá, o mercado está aprendendo a trabalhar com informação. A nossa origem é americana, né? Eu sou o único brasileiro na sociedade. E a gente tem muitos investidores que aqui, temos clientes que estão aqui, eles são tarados por compras, né? Eles vão fazer uma compra, eles precisam de comparativos. Os gringos usam a plataforma que nem... Eles bebem que nem água aquilo. Os caras ficam... E alguns brasileiros não usavam. Pô, vou assinar isso para quê? Tem um monte de informação de graça aí no mercado. E hoje em dia o brasileiro está aprendendo a trabalhar mais com informação, está tomando mais cuidado. A gente está tendo um reconhecimento aí muito grande. E o mais importante é a transparência e a imparcialidade, porque a gente não está em nenhuma ponta. Eu não estou feliz em falar que alguém locou baixo. Eu estou querendo avisar, o mercado está caindo, não, o mercado está subindo. Eu quero dar a informação boa ou ruim, tem que ser a verdade. E mais importante é que, às vezes, as pessoas falam assim, no Clube FI, o que vocês fornecem você consegue ter acesso a isso. Eu falei, claro, a gente se baseia nessas informações oficiais. O que a gente vende é organização dessas informações, isso. Centralização dessas informações. E mais uma vez, um layout espetacular. E o layout, exatamente. Espetacular, super o que eu vejo de gente falando, eu não vou fazer um curso de fundo imobiliário, por exemplo, porque tem todas as informações disponíveis na internet. Tem. Só que você vai gastar 50 horas para aprender o que eu entrego em 8. Exatamente, se você for ver com didática e com organização, você entendeu? ensina o cara a pensar. Sim, exatamente. Então, porque o cara pode olhar a informação e desenvolver um racional errado. Verdade. Esse é o ponto. Eu não sei se você já percebeu. Claro. Assim, eu aprendi muito assistindo as aulas que ele dá, principalmente que ele dá lá no GRI foi incrível. Todos nós, no GRI foi espetacular. Então, assim, a informação, a forma de você organizar e as conclusões que você tira dessa organização tem que ser através de um racional estruturado, né? Estruturado. E se você não tem essa orientação, cara, não adianta. Nem a gente que é do mercado tem, às vezes, a condição de organizar tão bem. Claro. Ele só faz isso, ele pensa o tempo todo, o dia inteiro. Um exemplo, organizar, é verdade. Um exemplo simples que acontece no Clube FI, eu falo assim, que o dado da vacância tem lá no relatório. Então pega lá, que a gente tem um histórico no gráfico. Então pega lá, baixa 50 relatórios lá que você vai ter o histórico da vacância. No Clube FI você aperta um botão, já tudo. Você sabe que há uns anos eu falei pro Rodrigo, falei assim, acho que foi a primeira vez que você foi no programa. Falei, você acha que você montou uma plataforma para pessoa física, mas você pode até achar isso, mas o mercado não acha. E com certeza outros públicos vão enxergar valor. Agora eu vou falar a mesma coisa. Você acha que você tem uma plataforma que é só para institucional, mas já tem 400 mil investidores de fundo imobiliário demandando a sua você pode pensar numa área de varejo ali, entendeu? Sim. Se você separa o que é paulista de Alameda Santos, você pode separar o que está dentro de fundo imobiliário do que não está de fundo imobiliário. Não fala muito não, isso é um relatório. Não, daqui vai sair mais parceria. Aqui é o seguinte, se alguém concorrer com alguém aqui, a gente manda matar. Aqui não tem muita conversa não. Aqui não tem traição. Ô Ranuldi, posso fazer uma pergunta pro Rodrigo? Claro, por favor. É a pergunta que eu mais ouço nos últimos, 8 meses e que já deu medo no saco. Então, o jeito dele responder vai ser o jeito que eu gostaria de responder e não saberia.
Rodrigo, se vier tributação em fundo imobiliário, o que vai acontecer? Eu vou me ferrar. Mas por que você vai se ferrar? Agora, quem se ferrou fui eu, porque eu achei que ele ia falar todo, caramba, andando pra por aí. Não, peraí. Eu vou me ferrar, porque a minha renda vai diminuir 20%. Sim. Agora, pensando nos 20 anos que você pensa lá quando você compra um... Não, exatamente. Então, assim, para o mercado que vai entrar depois disso, porque o preço vai cair e o yield eu acredito que vai ficar mais ou menos na mesma casa. Então, vamos só explicar isso aí. Como é que o preço cai e o yield fica na mesma casa? Você tem um fundo que está R$100 e que dá 50 centavos de rendimento. Isso. Então, isso dá lá uma rentabilidade de 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. E isso já é líquido de imposto de renda. Amanhã, depois, chega o governo e fala, ó, 10% de imposto de renda. Por que 10%? Porque eu sou advogado, para fazer conta de cabeça tem que ser coisa fácil, entendeu? Então em vez de 0,50 vai entrar 0,45 no meu bolso. A rentabilidade foi para 0,45% ao mês. Como que faz para resolver isso? Se a cota que estava 100 cair para 90, quem comprar por 90 e receber 0,45 continua tendo 0,5%. Perfeito. Então eu acho o seguinte, para quem está como eu estou, não vai ser bom. Agora, se você for olhar o mercado como um todo, eu não vejo algo que vai machucar tanto, porque vão ter novos entrantes. Sim. Depois disso aí. Tem muita gente que está E você não é um novo entrante a todo mês? Sim. Você não reinveste? Então, isso que eu ia falar no também. No longo prazo, isso também não vai? Sim, exatamente. Isso eu ia tocar nesse ponto também. Esse duelo é sensacional. Como eu compro... Porque assim, mesmo que não esteja com tributação agora, eu já comprei em vários momentos na baixa, em vários momentos caro. Então, várias compras eu fiz que caiu 30%, 35%. Sim. Várias compras que eu fiz subiu 30%, subiu 40%, porque eu estou comprando todo mês. Então, eu vou ter, vamos dizer assim, que no longo prazo eu vou ter metade do meu patrimônio vai estar antes tributação. Sim. E a outra metade pós-tributação. Só que eu acho que é uma discussão que eu acho que as pessoas ignoram um pouco, que as pessoas aceitam falar sobre a tributação sem lembrar que, por exemplo, só o PT roubou 40 bilhões de reais da Petrobras. Né? Se a gente for fazer... na Petrobras? Na Petrobras, exatamente. Então, se você for fazer a conta do imposto, vamos supor, no caro, o mercado hoje, sei lá, 60 bilhões. Vamos supor que o fundo dê 10% de dividendos, porque não dá, 6 bi. Uhum. Tributa 6 bi, quanto que vai dar? Vai dar uns 1 bi e pouco. 1 bi e pouco. Petrobras foi roubado 40 bilhões. Por que a gente não está falando? Vamos devolver o dinheiro roubado da Petrobras e focar nisso? Dá para 40 anos de imposto de fundo imobiliário. Só que os aluguéis também ainda não chegaram nos valores que eles devem chegar. Então isso também vai compensar um pouco. Isso, ainda tem isso, porém, mas eu acho que como é 1 bi só que eles vão conseguir, no máximo, né? 1 bi e pouco no máximo, talvez eles poupem os fundos imobiliários, porque eu acho que isso não é uma coisa bacana. Tem gente que fala... Tenho dois raciocínios em relação a isso, a tributação. Primeiro, não é uma coisa isolada. Se vier uma tributação de fundo imobiliário, aliás, o que se fala é de tributar dividendos. O que o Paulo Guedes fala desde antes, na época da campanha, é tributar dividendo de ações. E, bom, se tributar o dividendo, será que vai tributar fundo imobiliário? Então, se tributar os fundos imobiliários, não é uma coisa isolada com o fundo imobiliário. É porque aconteceu com outros ativos. E tributo é tributo. A gente tem duas certezas na vida, morte e pagar tributo. Né? Tem que pagar, ponto, acabou. Eu tento fugir do segundo. Da morte eu sei que já não tem mais como. E quando você tinha me perguntado, quais são as vantagens do fundo imobiliário em relação aos imóveis? Quando eu falo isso desde 2012, quando eu comecei a dar aula de fundo imobiliário, a isenção de imposto de renda sempre foi a última da lista das vantagens. Claro. Porque se eu tirar esse fato, permanecem todas as outras vantagens que ele já falou aqui com muita propriedade. Você não pode esquecer o seguinte, quando a tua alternativa é comprar imóvel, você vai pagar o imposto do mesmo jeito. É isso. Então, na verdade... Comprar ações, vai pagar imposto. Investir em renda fixa, vai pagar imposto. O fundo imobiliário vai continuar sendo o melhor veículo para investir em imóvel. E tem outra, eu invisto nisso desde 2009. Então, só de rendimento, eu já tive mais do que 100% do valor que eu investi inicialmente. Eu já me considero um vencedor. Tá? Então, por mais que eu falei, vou me ferrar, eu falei, exagerei. Né?
porque eu já usufruí muito Sim. tempo dessa Dessa questão isenção. tributária, mas eu acho que tem gente que também fala assim, não, porque a ações é tributado, então tem que tributar. Eu falei assim, não, o fundo imobiliário tributado tem que isentar ações também, por quê? Você não tem retorno, a gente tem que lembrar que a gente não tem retorno de nada nesse país. Então a gente tem que pagar plano de saúde, tem que pagar escola, tem que pagar faculdade, tem que pagar não sei o que é tudo só a iniciativa privada que oferece serviços decentes, e isso não se coloca em discussão, e uma coisa eu fico assim, mas peraí. Gente, mas eu ainda queria levantar um outro ponto aqui rapidamente, que é o seguinte, o mercado imobiliário ativa 70% da economia de um país. Quando você está comprando um apartamento, você está comprando desde a televisão até o vidro, tapete, móvel, e aí vai. Serviços e tudo mais. Você tributar esta indústria é um grande tiro no pé. Recém-nascida. Vou te mostrar, Ranuldi, eu nem sei se a indústria tem, assim, ela tem uma voz muito forte, porque empresário no Brasil chora pra caramba também, viu? Como chora, porque todo mundo consegue suas tetas, né? Vamos fazer uma polêmica aqui. Distrato. De alguns anos para cá, nossa, distrato quebrou minha empresa. Quando os preços estavam subindo, eu comprava um apartamento que queria distratar, você falava ótimo, distrato, porque sabia que ia vender mais caro. Ó, você não é capaz de saber que um dia o mercado vai virar para baixo e que esse distrato vai te... Você não se preocupou com o problema do distrato quando você estava vendendo cada dia mais caro, cada distrato que então, quando o distrato era bom para a empresa, ninguém ia para Brasília e falava o distrato vai quebrar minha empresa. A hora que quebra, foi por causa do distrato? Não, foi por falta de gestão de risco e de planejamento. Ponto. Tá? Agora, qual é o setor imobiliário tem uma voz, tem um lobby muito forte. Quer ver um exemplo? O FGTS. Paulo Guedes falou, vamos liberar toda a FGTS. E depois chegou lá com o rabinho no meio das pernas e falou, vai liberar R$500 de cada trabalhador. Por quê? Porque o setor imobiliário falou, não, se liberar o FGTS vai acabar com o setor imobiliário no Brasil. Os caras têm um lobby impressionante. Então, quando a gente pensa na tributação do fundo imobiliário, esse lobby vai fazer uma força também para não tributar ou para tributar menos, entende? Eu acho um tiro no pé da indústria, quer dizer, essa indústria que movimenta o país inteiro. É um tiro no pé, mas como o fundo imobiliário é um verdadeiro tanque de guerra, ele vai continuar sendo um investimento. Eu não acredito que ocorra, mas se ocorrer, vai ocorrer para aquele que já tem um imóvel, que hoje ele está indo para o fundo imobiliário, não só por causa da tributação, ele está indo pelos outros 10 itens que vêm antes da tributação. A qualidade dos ativos, a qualidade dos inquilinos, a diversificação. Se apegar isso, é uma coisa muito marginal dentro de todas as vantagens que você tem dentro do fundo imobiliário. Exatamente, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só porque você vai devolver a gentileza. Vai devolver a gentileza? A gente tem acompanhado, claro, o mercado, o nosso trabalho, e a gente vê que hoje não é difícil captar dinheiro, mas o mais difícil é você aplicar o dinheiro. Alocar, né? Você alocar em coisas de qualidade. Se você olhar São Paulo, taxa de vacância caindo vertiginosamente, poucos empreendimentos saindo, e não tem tanta gente, quase ninguém nessa indústria. Eu estou falando de escritório corporativo, galpão logístico e shopping. Alavancado, necessitando de dinheiro. Como é que vocês vão resolver? Vão captar? O que vocês vão fazer? Você quer dizer que a gente não vai ter ativo para comprar? Eu acho que tem cada vez mais difícil. Não, sem dúvida. Mas a hora que você começa a comprar, os desenvolvedores começam a fazer novos ativos. Mas aí vai descompensar. Não, vai ter um gap entre essa vamos dizer assim, esse impulso de compra, essa onda de compra, porque a compra é instantânea, a produção... E tem um monte de gente que comprou lá na crise, que agora vai vender realizando um lucro. Não é vender um preço acima de mercado, é um preço atual de mercado, mas que ele vai realizar lucro. Vai realizar lucro. E o fundo está entrando num momento de um preço atual que vai gerar um yield que é cada vez mais factível, por causa da queda da taxa de juros no país. Exatamente. Né? Então, o mercado sempre tem. O mercado assim, eu acho que realmente a gente vai... Eu prefiro ver um gestor profissional que eu confie fazendo essas alocações para mim, entendeu? O mercado está aquecido, os preços estão subindo, sim, sinal que eu consigo, inclusive, ir garimpar AAA, ativos de alta qualidade que não dava antes, porque a taxa de juros não permitia. O negócio é
Eu não tenho as informações que a Sila não me dá as informações. Eu não tenho todo o conhecimento. Você acaba de ganhar. Olha, você acaba de ganhar como é que chama? Uma assinatura Vitalícia. Então, vitalícia. Eu não tenho as informações. Que nem ele tem. Da Sila. Eu não tenho conhecimento de mercado Hanud e eu não tenho a vontade de ficar fazendo tudo isso, por isso que eu invisto em fundo imobiliário para facilitar. Então, o que eu preciso ter? Confiança de que o gestor vai comprar um imóvel bom pelo preço certo de mercado. Vem lá uma nova oferta pública, eu vejo os imóveis e a oferta pública, as cotas são R$100. E está vindo lá 10 shoppings, 30 lajes corporativas, 20 galpões e tal. Foi comprado a que preço esses ativos? Entende? A preço de mercado, a preço abaixo do preço de mercado ou acima do preço do mercado? Eu sinceramente, eu não sou um cara do mercado imobiliário, eu sou um cara do mercado financeiro. Eu não sei avaliar. O que eu tenho que fazer? Eu confio nesse gestor, eu vou com ele. Eu não confio naquele, eu não vou com ele. Certo? Você olha o track record, né? Só terminando um pouquinho da tua pergunta, eu vou colocar aí talvez uma das últimas coisas pra gente, essa aqui vai ser brava, né? Daria mais umas 8 horas de conversa, mas eu te digo o seguinte, realmente vai haver, nós já estamos sentindo dificuldade em encontrar aquilo que a gente gostaria de comprar. A gente já está encontrando essa dificuldade em alguns segmentos, eu não vou ficar exemplificando, até porque nós estamos em períodos de oferta e etc, não é legal e não é correto fazer isso, mas existe faltas de genericamente falando, existe falta de bons ativos. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, já começou, mas isso é um ótimo sinal, né? Por um lado, porque mostra que efetivamente as pessoas, os investidores estão procurando se posicionar e que os fundos imobiliários estão fazendo sua função. Talvez até esta dor da falta seja também educacional, seja também importante que ela ocorra, porque como a gente vive nesse Brasil vivia, né, espero, nesse Brasil ou de voo de galinha ou de passo de siri, ou anda para o lado ou pula e cai, né? Então, o que acontece? A gente vai ter que passar por um período de ajuste, e esse período de ajuste não tem jeito. Esse período de ajuste vai ter as suas dores. Ele vai ter os seus momentos de escassez e seus momentos de abastecimento. Não existe uma homogeneidade numa economia absolutamente adolescente, como a nossa, que sofre pico hormonal e sofre pico de não sei o que a todos os momentos, entendeu? Então isso vai acontecer. Mas talvez para a gente encerrar, que já são quase 2 da manhã, tô brincando, mas para a gente um ponto importante, nós estamos vivendo um momento de demanda, o público realmente está aderindo aos fundos imobiliários, toda vez que uma oferta vai para a rua, está tendo agora até rateio, quer dizer, você não consegue alocar todo o dinheiro que você gostaria de alocar. E aí eu vou fazer uma pergunta, vocês todos entram na conversa, eu não vou falar nada, só vou escutar a resposta, mas este é um momento de grande euforia, um momento muito bacana, ou um momento de muito cuidado, ou de ambos? É o seguinte, a gente nunca sabe. Por que eu trabalho há tanto tempo falando de fundo imobiliário? Porque eu quero ver esse mercado crescer. Quando eu comecei o programa no InfoMoney, tinha 96 mil investidores. Hoje tem quase 400. Eu vou achar ruim? Não, eu quero continuar achando pouco. Queria ver 4 milhões. Agora, se a coisa ela vai, né, bem distribuída ao longo do tempo, é melhor, mas é natural que tenha essas ondas. Então, eu acho que 400 é pouco, acho que não é um momento de euforia e que se está chegando muita gente é porque está caro e vai cair. Os preços ficam caros e caem independente de chegar mais gente ou chegar menos gente. Tá? Agora, mudou estruturalmente esse país, a taxa de juros é a mais baixa da história e com a gente vislumbrando a possibilidade dela permanecer baixa por muitos anos. Se isso acontecer, esse país dobra ou triplica de tamanho, e aí é só o começo de um movimento. Então, eu também não sei se é o começo, se é o fim do movimento, eu nunca sei. O que a gente tem que fazer é ser criterioso e procurar evitar euforias. O que você fala que chama atenção é, vem um fundo querendo captar 500 milhões de reais e vem reservas de 1,5 bilhão de reais. Bom, isso não parece, né, um equilíbrio entre oferta e demanda aí. Pô, tem 180 fundos listados na Bolsa, não preciso necessariamente entrar nas ofertas públicas. Não há a menor urgência em investir em fundo imobiliário.
Tem muita gente chegando no mercado, tem muita gente ouvindo. Se não me engano, hoje, uma pessoa fez um comentário num post meu lá no Instagram, falando, amigo, é isso aqui que eu tô falando, essa é a bola da vez e o momento é agora. Cara, era 6 e pouco da manhã, eu não aguentei, eu respondi na hora, mas nenhum nem outro. Não é a bola da vez, nem é agora ou nunca. Tem fundo imobiliário desde 1993 e vai ter até 3027 no Brasil. Você não tem que começar agora depressa com 20% do patrimônio que estava na renda fixa. Compra um pouquinho, aprende, estuda. Aprender implica em errar, certo? E depois vai montando seu portfólio. Eu acho que o mercado realmente vai estar um pouco esticado. Eu concordo totalmente com o Arthur nessa questão de a gente está sempre tentando, os analistas, tentando prever o futuro, porque a gente está tentando atender uma demanda do investidor, e aí o que vai acontecer? A verdade é que ninguém sabe. E por eu não saber, eu sempre compro. Todo mês eu compro. Então vão ter meses que eu vou acertar, vão ter meses que eu vou errar. De qualquer maneira, eu vou estar garantindo a minha renda. Eu vou estar garantindo o aumento da minha renda. Agora, eu acho que em relação a número de investidores, a tendência é de continuar aumentando, mesmo que o mercado vire e tenha algum movimento de, sei lá, alta de taxa de juros, que nenhum economista acredita nisso, mas vamos supor que sim, isso aconteça. Como o que eu estou vendo, assim, o Clube FI é um termômetro muito preciso desse mercado. Com a quantidade de gente que está chegando e que ainda vai chegar, a questão da taxa de juros, que a gente sempre fala, não, a taxa de juros que determina o sucesso ou insucesso do mercado de fundos imobiliários. Eu não concordo com isso totalmente, porque mesmo que a taxa de juros suba, tá bom, você vai ter queda, vai ter investidor saindo, etc e tal, porém, o veículo fundo imobiliário para investir em imóvel, ele vai continuar sendo intacto e sempre haverão pessoas com disposição de investir em imóvel. Então, como eu acho que essa coisa de o fundo imobiliário está caindo na boca do povo, eu acho que, por mais que tenha uma diminuição momentânea ali, um mês ou outro, número de investidores caindo, eu acho que para o longo prazo isso é para cima. E pelo andar da carruagem, se for depender da gente, eu acho que em até 5 anos a gente vai atingir uma marca aí de 1 milhão de investidores. Porque, mais uma vez, o veículo fundo imobiliário para investimento diretamente em imóvel, ele sempre vai ser a forma mais eficiente, isso ninguém tira dele, nem a taxa de juros subindo. E a gente não pode esquecer que nós, brasileiros, latinos, somos eminentemente patrimonialistas. Nós nunca vamos abandonar a ideia de ter um patrimônio sólido, seguro, que venha prover renda, que você saiba que mesmo que você consome essa renda, você ainda tem um patrimônio sólido que não sofreu nenhuma dilapidação a longo prazo. Ele pode sofrer oscilações a curto prazo, como tudo pode acontecer. E outra coisa, é o único imóvel que tem liquidez parcial. É a única coisa atrelada a imóvel que tem liquidez parcial. Você precisa de 10 mil reais, você vende 10 mil reais e você está em ordem, você continua com o teu imóvel, né, ou com 99% do seu imóvel intacto, e depois você vai lá e recompra os teus 10 mil que você deixou hoje e está tudo certo. Enquanto que quando está sentado em cima do imóvel, tem que vender o imóvel inteiro, às vezes de 1 milhão, para poder satisfazer uma necessidade de 100 mil reais. O fundo imobiliário traz esta conveniência que, na minha opinião, é uma das vantagens mais incríveis do fundo imobiliário. O fato de você não precisar vender um imóvel com um valor muito além daquele que você precisa. E, segundo lugar, você ter liquidez, consequentemente, não sofre dilapidação do teu patrimônio, porque quando você precisa vender um imóvel de 1 milhão para satisfazer uma necessidade de 100 mil, muitas vezes você tem que vender ele por 900 ou por 800. A ponto de você conseguir comprar novos pedacinhos de imóvel ou comprar para aluguel. Comprou para aluguel. Então, assim, para mim é inexorável. Não tem jeito. Esse é um veículo... Em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. Em 2 dias úteis o dinheiro está na tua conta. Ô, Arnold, não sei se você me permite fazer o anúncio daquele Por projeto. favor, tenha então, paciência. A gente está em breve lançando... para poder, assim, para continuar esse trabalho educacional, porque tem muita gente entrando,
na renda variável através de fundos imobiliários. Que Que antes era ações, não, a primeira ação, aí depois... Eu falo isso de domingo a domingo. Eu falo isso de domingo a domingo. Se você nunca investiu em bolsa, comece por fundo E imobiliário. antigamente fundo imobiliário era mais desconhecido que ações, a pessoa começava com ações. Então assim, tá entrando muita gente que eu tô vendo cometendo erros básicos, né? E a gente viu que está uma demanda por educação. Tá? Então eu vou aproveitar aqui esse programa para anunciar que a gente está lançando o maior projeto educacional de fundos imobiliários do Brasil, que vai ter cursos presenciais. Com grande NOD. Com NOD, mas com vários. Vai ter com o André Bassi, vai ter com o Rodrigo Medeiros, vai ter com o Rodrigo Colombo. Se você quiser participar de algum também. A educação é autonomia. Também. Isso é educação e autonomia. Vai ter curso gravado, já tem, vai ter curso online e ao vivo ao mesmo tempo, com alguns módulos gravados. E isso a gente vai fazer com muita recorrência e no Brasil todo. Então a gente vai se aliar com vários professores, aí ou seja, não é só nós, são vários que vai se... A gente montou uma plataforma já para isso e a gente vai lançar muito em breve esse projeto aí. A gente está bastante empolgado com isso. A gente espera contribuir cada vez mais com essa visão que eu sempre falo, né? Qual é a melhor propaganda do fundo imobiliário? É você descrever o produto sem adjetivar. Você não precisa de adjetivo. Você não fala, que maravilha que é. Não, você fala assim, olha só, você pode comprar imóvel assim, assim, assim. Pronto, está feita a propaganda. Já o que você ia falar? Não, então, olhando pelo lado dos imóveis agora, né? O que a gente escuta? Vai faltar escritório em São Paulo. Então, se você perguntar para mim euforia, hoje a euforia é de todo mundo buscar terreno para começar a comprar. E o mercado sempre foi assim, né? Todo mundo compra terreno na mesma hora, todo mundo incorpora na mesma hora. Por isso que tem o ciclo. Por isso que tem o ciclo. O nosso objetivo com a transparência da informação é deixar cada vez mais linear. Ou seja, você saber que vai ter concorrente no mesmo período, isso a gente já faz dentro da plataforma Estoques Futuros. Uma das coisas que foi muito legal que aconteceu no ano passado, a gente vinha martelando que o mercado de logística em São Paulo ia entregar mais de 1 milhão de metros quadrados. Eu falava isso toda hora. Alguns incorporadores resolveram segurar um pouco, caiu para 700 e poucos mil. Porque eu quero não, porque é mais saudável, o mercado não vai absorver tudo, isso vai acontecer, vai cair preço, vai todo mundo sangrar junto. Sim. Então, você respondendo, escritórios, euforia, logística um pouco mais de cautela, porque tem muita coisa, o estoque ainda está alto, e pra você ter ideia, tem mais de 5 milhões, a gente tem quase 7 milhões de metros quadrados em São Paulo de logística. Tem mais 5 milhões em projeto que podem virar condomínio muito rápido, né? Ele é produzido com muita rapidez. O Brasil inteiro tem 15 milhões de condomínios logísticos de metros quadrados. Se a gente está falando que 7 estão em São Paulo e tem mais 5... vai dobrar. Vai dobrar. Então, a logística está mais devagar, escritório está na euforia, porque agora está todo mundo querendo comprar terreno. Uma das perguntas é onde vai ser o desenvolvimento da cidade, né? Para onde a cidade vai, porque as operações urbanas já consolidadas acabaram praticamente, e aí para onde a gente vai, né? Então é uma das questões. Então, escritório, euforia, logística e shopping um pouco... Queria pegar teu gancho do que você falou da plataforma de estoque futuro. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim, que estou no mercado, que a gente vê que todas as trombadas do mercado imobiliário acontecem porque a maioria dos incorporadores ficava olhando para o retrovisor. O que aconteceu? Isso é o fenômeno mais comum no mercado imobiliário. O meu concorrente lançou e vendeu, eu vou fazer também o mesmo produto, vou lançar e vou vender. Perfeito. E assim o cara fica olhando o mercado pelo retrovisor, ou seja, vou repetir aquilo que está sendo, acabou de ser feito. Sim. E esquece de olhar o que vai acontecer, qual é a capacidade de absorção do estoque que será colocado no mercado, ou o que está em produção, ou que está em projeto. Sim. E aí é que vem as grandes trombadas. Eu acho que esse é um serviço... Mas isso é no mercado de bolsa, no agronegócio, em qualquer mercado. Mas no imobiliário é assim, extremamente sensível, é extremamente palpável esse tipo de situação. E só tem a última coisa, a gente falou aqui acho que umas 5, 6 vezes GRI, muita gente não sabe o que é o GRI, né? Você podia explicar porque... O GRI é o grande fórum imobiliário criado por esse pessoal que veio para o Brasil, com brasileiros, obviamente, e que está aglutinando o mercado em discussões setoriais de uma forma super compreensiva, de uma forma extremamente bem organizada, tem dado oportunidade para todo mundo, democratizou a informação e a troca de informação
entre incorporadores de todos os segmentos. É uma iniciativa muito legal, da qual todos nós participamos e a gente é muito grato à iniciativa deles e esperamos que eles continuem com esse bom trabalho, evoluindo cada vez mais, trazendo mais segmentos, segmentos que não vão parar de acontecer no mercado. Um dia vocês vão me entrevistar, a gente vai fazer o contrário, eu vou falar para vocês dos novos segmentos que vão acontecer, que a gente está vendo. Bacana. Aí os novos fundos imobiliários, novas tendências. Eu falei num desses programas de um fundo que eu vi na Noruega agora, recentemente, um fundo de camping. Que é só terreno. Cara, 37% do mercado do turismo na Europa se dá através de camping. É uma coisa inacreditável, a gente não se dá conta. Né? Isso é uma outra discussão para 500 horas. Aí eu vou ficar falando de 500 produtos que eu fico pesquisando, que eu adoro ficar vendo como é que vão ser as transformações de todas as classes de ativo. Mas a gente não se dá conta do quanto a gente no Brasil perdeu por falta de segurança e de infraestrutura. Olha o que é o mercado de turismo em camping na Europa. É fantástico, é sensacional e não tem depreciação. É um ativo que não deprecia nunca, ele só melhora. Então, para manter precisa de um jardineiro só, né? E olha lá, não, os caras põem carneiro para comer a grama. Na Noruega, é queijo de cabra para tudo quanto é lado, o cara sai a barraca, entra o carneiro. Entra a cabra que ainda produz o leite, quer dizer, sustentabilidade. Sustentabilidade total. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Giancarlo aqui. Claro. Você tem um número, você por acaso tem um número, sempre quis saber esse número de investidores, esse tradicional, né, de imóvel, né, sala comercial, existe esse número? Ou você tem levantamento de quantos brasileiros investem em imóveis? Isso. Então, formulou melhor a minha pergunta. O número de masoquistas. A gente priorizou, quando a gente montou a plataforma e até o público que nos procura, a gente faz imóveis de alta renda, então são classe A, B, e quando a gente fala de saleta é um público classe C. A gente monitora, mas a gente não tem estatísticas e a gente não vai no detalhe. Por quê? Um cliente meu, um fundo americano, que é um fundo de Singapura, ele não vai comprar um prédio com 300 proprietários, unificar tudo e montar uma operação. Sim. Então não é algo que me dê rentabilidade na minha plataforma e me dá um gasto absurdo. Por quê? Nosso trabalho a gente vai prédio por prédio, andar por andar, conjunto por conjunto, eu tiro matrícula. Então imagina eu fazer isso para um prédio de saleta, que em média são 100 saletas por prédio, num prédio básico de 20 andares. Imagina você tirar 100 matrículas e não ser remunerado, porque ninguém tem interesse ninguém nesse tipo. Quer ter essa informação. Eu tenho, do classe B, eu tenho condição de falar quem são os proprietários, os maiores proprietários de lajes, etc. Tem alguns que são as transações, mas de saleta eu não tenho condição de te dizer. Então, só pegando o teu gancho, esse vai ser um novo produto imobiliário. Sem brincadeira. Os prédios de saletas vão ser retrofitados para alguns tipos de habitação. Para habitação. Para habitação. Não é ainda. Eles estão extremamente bem localizados. Em bairros residenciais. Isso já está acontecendo. Já teve uma empresa que comprou. Este é um outro produto imobiliário que vai surgir. Dá para fazer um fundo imobiliário disso, né? Lógico. Mais uma vez, aquilo que hoje é desprezível sobre um ângulo de análise vamos dizer, para escritório, vai ser extremamente nobre para uma outra classe de ativo. E aí é que eu falo, o imóvel, quando ele é bem conduzido, quando ele tem alguém que cuida da vida dele, observando a importância que ele tem como imóvel, ele tem a sua vida regenerada, eu brinco que é que nem lagartixa, você corta o rabo, nasce outro. Porque a salinha comercial vai virar um estúdio de primeiríssima linha. A salinha comercial, que era C, vai virar um estúdio A. Porque ele está no Itaim, ele está na Vila Nova, ele está em Moema, ele está, enfim, em bairros extremamente nobres, com preços extremamente elevados. Eu soube de um caso que se pagou R$4.000 um metro quadrado num prédio inteiro, no Itaim, cujo retrofit custa R$2.500, R$3.000, o cara vai ter por R$7.000 um negócio que vai vender por 20. Lajes residenciais. É incrível, isso vai acontecer. Então, o imóvel, quando ele é efetivamente cuidado e observada a inserção dele dentro do mercado,
meu amigo, ele vai sofrendo alterações, não precisa, vai para Nova York, vai ver lá o que é o Meatpacking. Isso. Eu digo que um imóvel sempre encontra a sua vocação. Ele encontra a sua vocação. Precisa ter aquele agente imobiliário, aquele especialista imobiliário que esteja interpretando o mercado e venha dar vida para aquele novo ciclo, para aquela nova função do Tá vendo? imóvel. Mais um motivo para eu estar 100% investindo em fundo imobiliário. Até isso dá jeito para isso, né? Não, mas total. Veja Nova York. Nova York é um mundo. Nova York nada mais é do que uma grande bola imobiliária que vai se reciclando permanentemente. Uma escola, né? Tem que estar lá uma todo escola, ano. entendeu? Você vai vendo N reciclagem. E o Brasil, quer dizer, tem tanta condição disso acontecer via fundo imobiliário. Porque o proprietário desse prédio que está vago de salinha não tem mais capital para fazer essa operação. Mas um fundo imobiliário pode chegar lá e fazer esse tipo de regeneração do ativo. Entendeu? Muita gente... Então, pode continuar investindo em fundo imobiliário, conte com a visão de especialistas do gestor que profissional, podem fazer é isso. esse tipo de coisa. O gestor é o cara. O gestor é o cara. Vai chegar um momento em que nem vai adiantar eu querer pegar o relatório do fundo e ver quais são os imóveis. Porque se eu tentar fazer isso num fundo imobiliário americano, não dá. Não tem como. Porque tem milhares de imóveis. Então, como é que eu vou escolher? Eu vou escolher o gestor. Eu confio nesse gestor, eu compro cotas do fundo que esse cara gere. É isso aí. O que imóvel tem lá dentro? Tem imóveis bons porque eu sei que o gestor escolhe imóveis bons. Pronto. É isso aí. Pra gente encerrar, eu costumo, pegando o teu gancho, né? Quando você vai no médico, ele fala, pô, cara, eu preciso fazer uma cirurgiazinha aqui para tirar um quisto. Ele não vai ficar explicando para você que ele vai pegar o bisturi, que ele vai abrir, que ele vai cavar em volta, que ele vai confiar tirar nele. Você fala assim, amigão, esse cara é o bacana, você que vai me operar, eu ouvi falar de você, me indicaram você, eu dei uma olhadinha, dei um Google, vi que você nunca arrancou o braço de ninguém, entendeu? E aí, cara, você vai confiar porque a informação existe, o cross-check dessa competência existe, e você vai entrar e vai ser feliz. Agora, quer ir a fundo? Fala pra ele, olha, não me dá anestesia geral que eu quero ficar na cirurgia. Pronto, tá então eu mesmo faço, me ensina que eu mesmo faço. Ou então me ensina que eu mesmo faço. Gente, queria agradecer demais, Jean, professor Arthur, muito bom, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa repetir isso de outras formas, de várias e sucessivas oportunidades, enfim, encontros, e que a gente possa contribuir cada dia mais para essa questão do fundo imobiliário, que a gente possa contribuir cada dia mais para que o brasileiro invista melhor. Esse é o ponto, né? Nós estamos fazendo isso aqui, ninguém está ganhando absolutamente nada por estar aqui. Verdade. Né? Mas estamos fazendo isso com grande prazer, talvez até com mais prazer do que se estivesse ganhando algum. Mas da próxima vez você me paga, eu comparo. Tá bom? Eu te falo. Esse é o financista, não tem jeito. Bom, fechado. A pizza fica por minha conta. Paga em cota de imobiliária. Não tem pizza não, é cota de fundo. Mas tem que ser dos que eu também. Não, a pizza você paga com dividendo. Gente, muito obrigado e vamos lá. Até a próxima. Um abração para todos. Vocês querem dar um tchau geral, galera? Valeu, tchau, gente. Um obrigado aí, foi sensacional. Valeu. Muito bom. Boa noite, gente. Obrigado.